Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesse maravilhoso universo de Deus. Nós estávamos vendo na aula passada a missão dos espíritos, todos eles têm, dependendo, claro, do grau de evolução de cada um, a sua missão relativa ali, aquele grau, né, de evolução, determinadas missões que eles têm. Então, nós vamos continuar hoje com esse tema, e as missões do espírito sempre têm por objetivo, vamos lembrar disso, o bem. Estejam ou não encarnados, eles são encarregados de ajudar o quê? O progresso da humanidade, dos povos e dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para alguns acontecimentos, zelar pelo cumprimento de alguma coisa. Lembra disso? Então, às vezes, tem espírito que tem a missão com uma pessoa só, né? Tem espírito que é para uma comunidade, que é para uma cidade, que é para um país, que é para o mundo, né? Missões aí, de repente, aí para toda a humanidade, né? Alguns espíritos, nós temos essas missões. Então, na 570, nós vamos ter, os espíritos sempre têm consciência dos desígnios que são encarregados de executar? Você já sabe essa resposta, eu acho que já tem aí a resposta. Qual é a resposta dos espíritos? Não. Aos que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Então lá os espíritos inferiores às vezes não sabem qual é a missão deles. Eles estão fazendo, mas eles não sabem, instrumentos cegos. Mas os espíritos superiores sabem direitinho o que eles estão fazendo, né? Então, somente na 571, somente os espíritos elevados cumprem missões? Você já sabe responder também. Será que somente espíritos elevados cumprem missões? A importância das missões depende da capacidade e elevação do espírito. O estafeta, né? O estafeta que leva uma mensagem cumpre também uma missão, mas não é a mesma do general. Ele está fazendo aqui, o estafeta é aquele soldadinho, né? Soldado que vai levar lá a mensagem. Ele está cumprindo uma missão, mas não é a mesma do general, que tem toda a estratégia lá da guerra ou do que ele vai fazer, né? Diferente, ele usa isso aqui para a gente entender, uma analogia para a gente entender ali a resposta, né? Todos têm a missão, uns menores e outros maiores, né? Na 573, em que consiste a missão dos espíritos quando encarnados? Aí, olha, e nós? O que consiste a nossa missão? Instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, presta atenção, olha que cabe a nós, instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, melhorar suas instituições pelos meios diretos e materiais. Isso é a nossa missão. O que cultiva a terra realiza uma missão com aquele que governa ou que instrui. Aquele agricultor que está cultivando a terra, ele tem a missão dele, né? Alimentar-nos, nos alimentar, né? E aquele que governa também tem uma missão. E aquele que instrui também tem uma missão. Aliás, todos nós temos uma missão ali, né? Tudo se encadeia na natureza. Cada um tem sua missão na terra. Cada um pode ser útil para alguma coisa. Nós podemos ser úteis para alguma coisa, mas pode ter aquele que quer ficar na ociosidade? Pode. Mas nós podemos ser útil para alguma coisa, né? Então nós vamos ver isso. Nós vamos ver também na 571, só há espíritos elevados no cumprimento das missões? Só espírito elevado? A importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. Nós já vimos isso, né? A história do estafeta e do general. A 572A, a mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Será que muitos espíritos podem querer a mesma missão? Sim. Há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Há muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Como se pode reconhecer que o homem tem uma missão real na Terra? Como é que a gente pode reconhecer isso? Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Então a gente vai ver pelas grandes coisas que ele faz, né? As coisas que ele realiza e o progresso que os seus semelhantes vão realizar. Então, na 580,
O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem o mesmo receio daquele que o faz como prova? Será que tem o mesmo receio aquele que tem a missão e aquele que tem prova? Não, ele tem experiência. Aquele que tem missão, ele já tem a experiência, tá? Então, em que consiste a missão dos espíritos quando encarnados? Nós já vimos, né? Eu vou repetir aqui porque é muito importante, né? Instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, melhorar suas instituições, pelos meios diretos e materiais, tudo se encadeia na natureza. Cada um tem a sua missão. Na Terra, cada um pode ser útil para alguma coisa. Então, nós podemos ser útil para alguma coisa, né? Aí nós vamos ver missões, por exemplo, dos apóstolos e todos os discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus, não é não? Todos nós somos. Então tá lá, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha a missão. Missão é essa, né? Dos discípulos de Jesus. Então, na 582, a gente vai ver que pode a paternidade ser considerada uma missão? Tá lá, nós já vimos. O que pode? É sem dúvida uma missão, né? Deus colocou a criança sob a tutela dos seus pais para que esses se dirijam no caminho do bem. Se esse fracassa por erro deles, correrão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, porque não fizeram o que deles dependia para o seu adiantamento no caminho do bem, né? Se falha por erro dos pais, né, os pais vão ter responsabilidades por isso, né? Em outra existência vão ter que se reequilibrar lá com a lei, né? Ou na mesma existência também. Agora, se o pai fez tudo, mas o filho seguiu o caminho do mal, não é responsabilidade dos pais. Veja que interessante, né? Então, qual é a minha missão? Talvez você esteja se perguntando, né? Qual é a minha missão? Nossa missão principal é conosco. Olha que interessante. É conosco. O nosso melhoramento espiritual. Sermos melhores, gente. Isso que é a nossa missão principal. É conosco mesmo. A melhora das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Em seguida, vem a nossa missão com o grupo, onde estamos inseridos, seja no lar, na escola e na comunidade. Então, a primeira missão principal é o nosso melhoramento, nossa evolução espiritual, nossa iluminação espiritual, né? Então, nós vamos ver que Deus, em sua soberana justiça, nos legou o trabalho como instrumento de aperfeiçoamento, a qual todos fatalmente estamos predestinados. Assim, nunca há interrupção na atividade dos espíritos. Estejam encarnados ou desencarnados, sempre haverá o que fazer, o que aprender. Nós sempre teremos o que fazer, sempre teremos de como nós poderemos ser úteis, nós sempre poderemos ser úteis e sempre poderemos aprender. Isso é muito importante para nós como espíritos, nossa evolução, né? Então vamos parar por aqui, gente, esse nosso encontro, deixando aí para o próximo encontro a nossa continuação. Que assim seja, graças a Deus.